jogadores. E Ranking, aí, microtransação. exato. E aí, assim, de fato fica complicado, o camarada não pode garantir que você vai ter acesso ali, que ele vai manter um servidor funcionando eternamente. E nenhuma empresa pode garantir isso. Então, nesse ponto, eu acho que é normal, olha só, você tá. A gente não pode garantir que determinado serviço aqui vá perdurar ad infinito. Agora, por outro lado, cara, você faz investimento ali, o Ítalo, de tempo. Não, você falou de investimento em tempo, mas tem investimento de dinheiro também. Porque Exatamente. você compra item, você compra passe para temporada, você compra mais. O próprio Dragon Ball, eu tava te falando aqui nos bastidores, tava conversando com o Ítalo, comprei aqui o Dragon Ball Fighter Z e o Kakaroto. Aliás, o Ítalo, uma experiência maravilhosa jogar os dois, porque o Arthur tá conhecendo algumas franquias clássicas através do videogame. Então, foi assim com o Cavaleiro do Zodíaco, Alma de Soldado, né, que a gente jogou, liberamos todos os bonecos no PS3 e zeramos o jogo, então ele passou a conhecer as histórias, os personagens, e agora no Dragon Ball, cara. E é muito legal, porque como eu tenho as coleções de mangá aqui, ontem, por exemplo, a gente estava jogando, aí apareceu aquele personagem, a velhinha vidente, a velha Uranai. Aí falei, porra, que Arthur. Aí eu pego o gibi e mostro pra ele na história onde é que o personagem aparecia. Muito legal isso. Mas assim, você tá comprando um jogo, tem serviços online, tem uma série de coisas que o camarada não tem como garantir que aquilo vai ficar funcionando eternamente. Agora, por outro lado, ele tem que permitir, ou deveria permitir, aí eu acho um absurdo, ele deveria permitir que você pelo menos jogue no modo offline. Sim, assim, você vai jogar no a experiência offline preservada, a experiência single player preservada, né? Porque, sim, beleza, você pode não ter acesso ao ranking, você pode não comprar os itens especiais que foram disponibilizados em algum momento, você pode não ter acesso a jogar contra o seu amigo pela internet, mas a experiência base você precisa ter. E aí que é o problema, porque tem muito jogo que você não consegue ter experiência base por dependência de conexão com o servidor. Não só para autenticar alguma coisa, mas parte da lógica do jogo hoje, ela é colocada no servidor por uma série de questões, até pela questão da segurança, como a gente tinha falado. Então, de cheat, né, para não usar cheat e tudo mais. Então, pô, alguns jogos que deveriam ter a experiência offline, o single player livre dessa conexão, hoje você tem dependente. Então, no momento que for desligado o servidor, você não vai conseguir jogar, porque você precisa se conectar para ter acesso à parte do recurso do jogo, né? E é isso que é ruim pra caramba, né? Eu fico pensando aqui, a gente tá falando de problema de atualização. Imagina o cara que daqui a 10, 15 anos, ele tem lá uma versão lacrada ainda do Cyberpunk 2077. E aí ele, agora finalmente eu vou jogar. Né? Que isso é muito comum, ou era, né? Talvez não passe a não ser mais daqui para frente. Porque isso tem impacto principalmente pra galera que gosta de jogar coisas antigas, né? E colecionar. Muitas vezes o camarada mantém aquele jogo ali lacrado, porque aquilo tem um valor, coisa e tal. Então esse cara, daqui a 10, 15 anos, ele vai finalmente botar o Cyberpunk 2077. E aí, um negócio assim que eu acho também, o Ítalo, eu entendo que a questão da tecnologia é conveniência, né? E aí são os males que essa conveniência também gera. Alguns jogos que você tem o disco, mas ainda assim você precisa instalar 40 GB dentro do teu videogame, mesmo você tendo o disco. E assim, você tem o disco pra quê? Então, pra nada. Hoje em dia é pra nada mesmo. Hoje em dia parte do dia. Hoje em dia ele nem instala o que tá no disco, né? Hoje em dia o disco é uma simples autenticação e aí você baixa o jogo completo do servidor. É um souvenir. Se o camarada. Um souvenir. Se o cara coloca. Se o cara coloca o Cyberpunk 2077 daqui a X anos e não tem acesso aos servidores para baixar o jogo, ou ele vai jogar uma cópia muito quebrada do jogo, que foi uma cópia que foi queimada ali antes do lançamento, e a gente sabe que no próprio lançamento do jogo foi ruim a questão de patch, né? Porque sempre tem uma patch dia 1, e ainda assim a patch dia 1 não corrigiu o jogo o suficiente para ele ficar jogável, né? Então a gente tem essa questão, né? É capaz do cara colocar e conseguir jogar, mas ele vai ter acesso a uma experiência muito aquém do que foi o jogo.
Cyberpunk é um dos jogos que teve a sua redenção ao longo do tempo. Né? As pessoas que jogam Cyberpunk hoje, comprou hoje, vou jogar hoje, vai ter uma ótima experiência, uma experiência memorável do jogo. Tem os seus problemas, como todo jogo tem, mas é uma experiência excelente. Mas no lançamento, não foi. Não foi. Por muito tempo não foi. Né? Sim, então, sim. Virou case. Vai ter. Né? Virou case. Exatamente. Não vai ter essa experiência, a pessoa que botar o disco lá na frente. E ainda tem o Ítalo, esse ponto, como você disse aí no jogo de corrida, o Drive Club, que muitas vezes não é nem porque o jogo não faz mais sucesso, não tem mais ninguém jogando. Simplesmente é uma mudança do direcionamento da própria empresa. A empresa foi comprada, a empresa se diluiu, a empresa, sei lá, isso vai ver, não vou manter isso aqui. Não importa quantos jogadores tenho. E aí, mesmo eu tendo uma comunidade ali, às vezes que tá ativa, que tá pujante naquela plataforma,